Eu tenho certeza que vai ter muita gente que vai falar: poxa, mas você vendeu o Jetta, o que eu mais gostava, e a suspensão a ar? Quanto é que você gastou? Por quanto você vendeu? Enfim, pessoal, o Jetta foi embora e é isso que eu quero responder todas essas dúvidas de vocês hoje nesse vídeo aqui no Máquina. Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Para aqueles que eu ainda não conheço, muito prazer. Meu nome é Thiago Kifuri e daqui dos Estados Unidos, do Brasil ou de qualquer outro lugar do mundo, minha missão é compartilhar histórias legais sobre rodas com vocês. E hoje eu quero falar sobre aquele nosso projeto que chegou aqui no canal em novembro de 2018. Foram mais de... quantos vídeos? Foram uns 30 vídeos gravados com ele. Estou com todos os números aqui ao lado, porque o carro foi embora na noite de ontem e chegou a hora de compartilhar uma série de coisas com vocês. Oi. Oi. Indo embora. Tchau, Jetinha. A gente se vê na próxima. Valeu. Bom, a primeira delas foi um carro que foi comprado por $3.000. Quem se lembra de toda a história e quem quiser ver, ainda vale a pena, porque eu acho que é uma história super legal e tem uma série de modificações e de customizações. Sabe o que é isso? Carro novo que está a caminho do canal, se tudo der certo, mas eu vou contar para vocês depois. Então, esse carro ele chegou no canal eu fui comprado por $3.000. Na época o dono pedia $4.200 no carro e eu consegui fechar negócio por $3.000. Quem não lembra, veja esse vídeo porque é bem legal. E dali eu comecei uma série de modificações. Ele é, né, ainda um Jetta S 2006 e que na época tinha 75 mil milhas rodadas. Por que eu comprei esse carro na época? Quem se lembra, eu tinha um Mustang, aquele Mustang azul GT. Era um GT Premium 2016, que foi o carro que eu vendi para o Brian. Inclusive esse carro apareceu no canal depois de vendido, porque eu fiz umas modificações nele para o atual dono do carro. Um carro lindo, super, carro dos sonhos mesmo. E aí quando eu decidi comprar o Corvette, matar a vontade de ter um Corvette na garagem, eu falei, caramba, e agora? Como é que eu faço? Uma vez que eu tenho minha filha Estela, que tem um ano e meio de idade agora, e na época ela tinha acabado de nascer, eu falei, mas e agora, né? Como é que eu vou fazer com um bebê pequeno aqui e tal? Resumindo, decidi por comprar um carro que tivesse 4 portas, um carro que tivesse mais espaço, e na época eu saí procurando, achei esse Jetta 2.5 manual. Falei, meu, é um carro legal, fui ver o carro e eu tenho essa coisa, eu já comentei isso com vocês em vídeo, quando eu bato o olho, às vezes em anúncio, eu começo a olhar 1, 2, 3 detalhes, eu falo, meu, o carro é bom, merece ver. E normalmente quando eu vou ver, dá negócio, porque de fato o carro era legal. Ele tinha 75 mil milhas na época, 120 mil quilômetros, que para a realidade aqui dos Estados Unidos não é nada, literalmente, porque eu andei no carro e eu acho que eu tirei uma série de lições com esse carro. E eu acho que a primeira delas foi justamente isso, foi perder o medo de ter carro usado aqui nos Estados Unidos. Quando eu mudei, eu tinha decidido por ter carro zero, por pisar num território desconhecido, eu falei, putz, vamos pro zero. Eu nunca tinha tido carro zero meu na vida, só os carros de frota, que inclusive eu já compartilhei em outros vídeos com vocês, mas eu tinha uma bagagem grande de compra de carro usado, porque eu tive, se não me engano, uns 15 carros diferentes no Brasil, carros meus de uso comprados. E aí eu até fiz vídeo no canal manual de compra de carro, tem parte 1 e parte 2, e depois tem manual de compra de carro esportivo também, que aí é mais específico para quem quiser comprar carro esportivo, tem tudo aqui no canal do Máquina. E aí eu decidi entrar para esse mercado de carro usado, de ter um carro usado, porque eu falei, para o que eu preciso para o carro, e no dia a dia eu acabo andando pouco, porque eu trabalho de casa, putz, não precisa ser um carro de 30, 40 mil dólares. Eu acho que um carro de $3.000, por exemplo, deve me atender. E me atendeu super bem. Foi por isso que eu tive o carro. Só que aí quando eu peguei o carro era um visual meio caretinha, né? Aquele original, com aqueles cromados e tal. E tinha algumas coisas para fazer no carro. Então eu fiz uma série de manutenções no carro, tipo a troca do teto, restaurei os faróis, arrumei o
o reservatório de água de limpador de para-brisa que estava furado, fiz o reparo. Recentemente a gente fez o reparo no sistema de freio, nos fluidos, óleo, enfim, fiz tudo e aproveitei obviamente o projeto para customizar. A minha ideia inicial era viver um pouco a experiência do mundo da suspensão a ar, e aí provavelmente quem está mais tempo no canal, quem não está, veja esses vídeos porque são interessantes. Eu fiz toda uma construção do porta-malas para receber suspensão a ar, e aí a gente teve um problema que o kit de suspensão não servia, tentei 1, 2 vezes e eu tinha a série rolando, e obviamente o meu comprometimento em ter vídeos com vocês constantes e o assunto ter começo, meio e fim, né? Eu falei, caramba, eu vou partir para uma suspensão tradicional, baixa, e depois eu vejo de montar uma suspensão a ar. E foi isso que eu fiz. Hoje eu tenho o kit de suspensão a ar ainda guardado, ele não serve, as torres ainda não servem no Jetta, mas eu tenho toda a instalação elétrica. Foi um grande aprendizado que eu contei com uma ajuda do Luciano lá da Ao Vento, lá de Curitiba, que me ajudou pra caramba, tirando todas as dúvidas, o pessoal que deu suporte da HKI, mas infelizmente não deu certo na ocasião. Aí o que eu fiz? Eu parti para uma experiência nova, comprei um kit de suspensão com amortecedor da Koni com mola da HIR. E diferente das experiências que eu tinha no Brasil, que eu vivenciava aquela coisa de você retrabalhar em cima de uma suspensão original, utilizar uma mola de algum outro carro e tal, aqui não. No Jetta eu pude vivenciar a experiência de ter um kit feito para ser rebaixado, né? E feito por marcas super tradicionais, e tem uma diferença bem grande, assim, porque eu adorei a forma como trabalha, pensando num carro de dia a dia. O carro era baixo, mas a suspensão trabalhava, era confortável, dava para usar tranquilo. Depois que eu montei as rodas Aro 18, ele pegava um pouco na caixa de roda quando passava em ondulação, mas não tem milagre. Você quer andar baixo, não quer raspar, é meio que impossível, porque isso de fato acaba acontecendo. Mas enfim, foi tudo uma grande experiência pelo carro, curti o carro todo esse tempo, e aí tirei um outro aprendizado, que aqui para o canal, produzindo conteúdo e criando histórias para vocês, eu não preciso ficar 1 ano e meio com o carro. Eu acho que se eu ficar um período bem menor com esse carro, eu consigo fazer tudo isso, eu consigo ter uma intensidade maior de vídeos, e eu consigo criar outros assuntos enquanto isso. Então, por exemplo, antes de vender o Jetta, eu fui atrás de um outro carro já, para meio que ser o nosso carro de dia a dia, de uso. E aí começou a série da Mercedes, que eu comprei a Mercedes por $3.400, e até comentando, eu vendi o Jetta ontem por $3.500. Quem olhou o anúncio, quem foi atrás do anúncio, viu que eu estava pedindo $4.400 no carro. Eu comecei pedindo $4.800, que eu falei, deixa eu pedir um valor que eu acho relativamente alto para esse carro. E eu vou explicar o porquê. Aí tiveram algumas procuras, teve um cara que veio, o cara me mandou 4 mil na época. Só que na época eu não tinha vendido eu não tinha comprado a Mercedes, eu ia literalmente ficar a pé. Aí eu fui um pouco mais duro, eu falei, não, o mínimo que eu posso fazer é 4,5 e tal, e o cara acabou pulando fora. Falei, carro barato, uma hora vai aparecer e tal. E uma das lições que eu tenho aprendido muitas vezes é o seguinte: às vezes é melhor você vender, vamos dizer, hoje, por aquele valor que você não queria muito, do que esperar para ir vender por aquele valor que você não queria muito no começo. Entendeu? Muitas vezes acontece isso. Eu tive um grande aprendizado no Brasil quando eu tinha uma moto, que eu achava que a moto com todos os acessórios valia X, e na época um vendedor amigo meu tinha falado, essa moto vale tanto. Eu falei, não, pô, mas tem GPS, tem os bagageiros, tem o maleiro, tem isso, tem aquilo. Resumindo, eu vendi pelo que o vendedor tinha falado, e não foi para ele, foi para uma outra pessoa depois de uns 4 meses. Então, ontem quando veio a pessoa que veio o carro, ela veio ver e tal, e o cara me mandou 3 mil. Eu falei, bom, se a pessoa mandou uma oferta é porque de fato interessa. Se ela veio ver o carro é porque já interessa. Se ela mandou uma oferta é porque interessa. Então eu falei, agora é uma questão de achar um número, e meio que tipo, eu já tô com a Mercedes, tô querendo outros projetos no canal, é meio que, vamos tentar encontrar um meio do caminho aí. Às vezes você fica brigando por 100, 200, 300 dólares, até que ponto vale a pena? Muitas vezes eu poderia ficar com o carro, pode ser que eu teria vendido por um pouco mais, ou não,
entendeu? Então eu não quis correr esse risco, consegui chegar nesse número de 3,5, que eu vi que dali para cima o cara não ia muito, até porque eu acho que esse cara vai revender esse carro. Eu fiquei um pouco com essa sensação, também não sei com que margem ele vai revender esse carro, se de fato vai, foi uma impressão que eu fiquei, mas o grande lance é o seguinte, tem um outro ponto aqui nos Estados Unidos. Aqui eu tinha um Jetta 2.5 manual, no Brasil só foi vendido o Jetta 2.5 manual, e esse carro aqui nos Estados Unidos ele era uma das versões do Jetta, porque tinha o Jetta 2.5 manual, tinha o automático e depois tinha o Jetta GLI com motor 2.0 turbo, um carro muito mais legal. Tanto que nesse carro eu quis deixar um pouquinho do visual do GLI, porque eu acho uma cara muito mais invocada, mas não é um GLI, e eu tenho que ter certeza que não é um GLI. E aí entra um ponto que é o seguinte, vendi meu carro lá por $3.500, beleza. Quanto que vale um GLI usado? Você acha GLI na casa de 4, 4,5, 5. Pode ser que não seja um carro tão novo e tão bem cuidado? Pode ser. Mas vai ser um GLI. É um carro com uma mecânica 2.0 turbo, que tem câmbio manual, que tem câmbio dupla embreagem, que tem uma série de equipamentos originais de fábrica, que tem, sei lá, teto solar, tem um banco diferente, volante diferente, enfim. É um carro muito mais especial. E aí, quando pega esses carros mais antigos, um carro com 14, 15 anos de idade, ou mesmo um carro com 10 anos, enfim, ele entra numa faixa que é o seguinte, quem vai querer um Jetta e gosta de carro, provavelmente ele vai para um GLI, entendeu? Por quê? Porque é um carro mais rápido e mais tudo isso que eu acabei de comentar. Quem que vai querer um Jetta 2.5 manual? Quem provavelmente não é ligado em carro e quem quer um carro barato. Então, esse foi um grande aprendizado, e eu acho que vai ser um pouco diferente com a AMG, porque a AMG é uma AMG, entendeu? Não tem discussão, não tem que dar muita explicação. No caso do Jetta, não, ó, ele é um carro mais simples, mas ele está todo transformado. É legal, para efeitos de canal, assim, como conteúdo, é legal, porque você vê uma transformação muito maior do que o que eu fiz no Jetta, mas, por outro lado, comercialmente, tem esse ponto que foi um grande aprendizado. Então, carro usado, não acho que é um problema, tem que saber comprar, e aí tem os vídeos com o manual de compra aqui no canal, e se for optar e gosta de carro, tenta optar por uma versão. Vai comprar um Focus, tenta achar um ST para você comprar. Primeiro que você vai curtir mais, obviamente, depois para revender ele tem um apelo maior se o carro estiver em bom estado, né? E aí nesse carro eu tinha um plano de gastar até $1.000, era esse o meu, com até $1.000 transformar ele num carro de evento. Eu acabei gastando um pouquinho a mais, eu gastei, quer ver? Um pouquinho a mais não, gastei mais, gastei $1.500 eu gastei no carro, sem os componentes da suspensão a ar. Eu deixei separado porque na suspensão a ar eu gastei mais $500, fora o kit da suspensão a ar, só de coisa de conexão, de filtro, de linha, tudo que eu tive que comprar, material elétrico para fazer a instalação elétrica. Então eu estou tirando esses $500 porque isso é uma coisa que eu ainda tenho e provavelmente eu vou utilizar ainda num outro projeto. Então esse carro, além disso, eu acabei gastando todo esse valor, mas o grande lance é o seguinte, e é a conta que eu tenho que fazer. Primeiro, é um carro que eu gerei conteúdo para o canal, muitas pessoas vieram para o canal por conta desse carro, ponto importante. E um outro ponto, ele me gera rentabilização no YouTube, então é um carro que boa parte da conta dele está paga lá. E o grande lance é o seguinte, eu tive um carro aqui de uso por 1 ano e meio, que praticamente não desvalorizou o valor do carro. Se vocês forem pensar, independente desse gasto que eu tive, você pode falar, pô, você pagou 3 e vendeu por 3,5 1 ano e meio depois. Pode ser. Mas o grande lance é o seguinte, 1 ano e meio depois, foi meio que por elas, se a gente fizer uma conta dessa. Diferente de ter um carro novo, como foi o caso, por exemplo, da F-150 que eu compartilhei com vocês, que aí ele já teve uma desvalorização grande. Por quê? Porque era um carro mais novo. Isso, da mesma forma que acontece no Brasil, acontece aqui nos Estados Unidos. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu precisava falar. O grande lance é o seguinte, agora vocês devem estar se perguntando, mas e aí, TK? O que você vai aprontar? Tem gente que vai falar, pô, mas você já comprou a S55, então liquidou, você já tem aí o projeto para o canal. Não,
eu estou atrás de um outro carro também para ter no canal. Vocês comentaram comigo sobre Station Wagon, vocês comentaram sobre JDM, carro do mercado japonês que vocês gostariam de ver. Vocês comentaram sobre uma série de carros esportivos, uma série de carros legais. O que eu posso garantir para vocês é o seguinte: se tudo der certo, daqui 30 minutos vai ter um carro novo vindo para a garagem, porque eu vou me esforçar para comprar esse carro e vocês vão ver em vídeo toda essa minha tentativa de compra, porque o carro está num leilão. E se não der certo, eu vou armar alguma outra coisa muito em breve para vocês, tá bom? Fiquem ligados aqui na programação do Máquina, porque a gente está com vídeo todo dia no canal. Nessa terça-feira, dia 7 de abril, esse é o segundo vídeo do dia que a gente tem no canal, então eu tô me esforçando pra caramba para levar muito entretenimento para vocês, ainda mais nesse período de quarentena, tá bom? Grande abraço a todos, curtida, compartilhem e a gente se vê numa próxima.